Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a uma aula com o professor Ivail, uma aula onde eu vou fazer uma pequena introdução sobre o conceito de taxas equivalentes, tá? Vem comigo. Então, a aula de hoje é equivalência de taxas com o professor Ivail. Vou começar aqui para a gente abordar esse tema, fazendo uma pergunta para você. Você usa muito seu cartão de crédito? Né? Ou, se você usa, né? Se você não usa, será que você não usa o cartão de crédito dos seus pais? Ou seja, você faz compras por meio de cartão de crédito de outra pessoa. Geralmente a gente pensa em cartão de crédito, a gente pensa em poder de compra, capacidade de realizar alguns sonhos, capacidade de satisfazer algumas necessidades das mais variadas. Às vezes é para fazer uma compra, ou seja, uma necessidade do corpo, que precisa de alimento, precisa de bebidas, comidas, né? Às vezes a gente usa um cartão para poder colocar créditos no celular para poder se comunicar com as pessoas, poder trabalhar pelo WhatsApp. A gente usa o cartão de crédito para comprar uma roupa, para ficar bonito, ou seja, há um espectro enorme, há uma gama enorme de necessidades que estão associadas ao nosso desejo, né, de consumir. Então, a ideia central aqui é consumir. E uma das formas que as pessoas usam, né, alguns dos meios de pagamento que as pessoas usam para consumir é o cartão de crédito. As pessoas geralmente acham uma coisa importante, uma coisa boa, né? E a gente já pensa em tudo aquilo que a gente pode fazer com o cartão de crédito, né? Tanto homens quanto mulheres, o que a gente pode fazer? Só que uma coisa que a gente às vezes não se dá conta é que esse dinheirinho de plástico aí, se não bem administrado, pode trazer algumas consequências não muito agradáveis. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Uma das coisas desagradáveis é você comprar, comprar, comprar e não conseguir pagar. E quando você não consegue pagar a fatura do cartão de crédito, nós temos alguns problemas. Por quê? Porque quando você não consegue pagar a fatura do cartão de crédito, eles cobram, né? As administradoras de cartão de crédito, elas cobram uma taxa de juros realmente exorbitante. Eu acessei hoje, né, o site do Banco Central, e aí você pode acessar comigo, tá? Observe que a gente está aqui 8 de junho de 2020, tá? Esses dados aqui são, portanto, atualíssimos, que foram dados que aconteceram, né, as taxas de juros praticadas do dia 18 de março até o dia 22 de maio, né? Então, nesse período aqui, as taxas praticadas foram essas, e a gente vê aqui a taxa de vários bancos no Brasil, né, Caixa Econômica Federal. Aí você vê dois valores aqui. Um se refere à taxa mensal e outro se refere à taxa anual. Taxa mensal, 8,44% ao mês. Taxa anual, 164%. E aí você para e pensa, mas peraí, se ao mês é 8,44%, né? Ou seja, aproximadamente 8,5%, 8,5 vezes 12, 12 vezes 8, 96, mais um meio, chegou a um pouquinho, né? Mais que 100. Ele está dizendo que é 164. Será que tem alguma coisa errada nesse cartão de crédito? Que juros anuais são esses? Que juros são esses? Que juros são esses? Que juros são esses? Tá? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Como é que a gente faz para calcular? Como é que a gente faz para calcular, tá, esse juros anual a partir dos juros mensal? A gente consegue ver aqui na nossa e essa coluna é a coluna dos juros mensais, essa coluna é a coluna dos juros anuais. A gente diz que pagar 8,44% ao mês é equivalente a pagar 164. Ou seja, se você ficar devendo durante um ano, a uma taxa mensal de 8,44, você paga 164,44%. E a coisa pode ficar pior. Por exemplo, se você pega aqui esse Sax SA, você conhecia o Sax SA? 17,9% ao mês. Ao ano dá 621. 621% ao ano. Isso é um absurdo, né? O outro também era um absurdo. O Brasil está entre os países que cobram a maior taxa de juros do crédito rotativo do cartão. Peraí, vai, o crédito rotativo, o que é isso? É quando você não paga a fatura.
Quando você não paga a fatura, você está pedindo dinheiro emprestado à administradora, porque ela vai ter que pagar as lojas que você comprou, a todos os seus credores, aquelas pessoas, aquelas lojas, pessoas jurídicas, geralmente, que você efetuou compras ou de produtos ou de serviços, e ao fazer isso, ela paga para você e, ao mesmo tempo, cobra de você esses juros absurdamente grandes. Então, isso é a nossa. É nesse contexto que a gente vai falar, vai introduzir a questão das taxas equivalentes. E que são, então, duas taxas equivalentes? Duas taxas são equivalentes quando, incidindo sobre o mesmo capital, elas geram, ao final de um mesmo período, o mesmo valor futuro. Ou seja, duas taxas são ditas equivalentes quando aplicadas, né, em um mesmo período, produzem o mesmo valor futuro a partir de um mesmo valor presente. Por exemplo, se você faz um empréstimo a uma taxa de 1% ao mês, isso significa que ao final de um ano você vai pagar uma taxa equivalente de 12,68% ao ano. Tá? Um erro muito comum é achar que 1% ao mês vai equivaler a 12% ao ano. Isso é um erro muito comum. Essas taxas 1% e 12%, elas são chamadas de taxas proporcionais. Elas não são equivalentes. Ou seja, se você pegar dinheiro emprestado a 1% ao mês, tá? E aí aqui a gente está falando do regime de juros compostos, porque é o que o mercado pratica, após um ano, você vai pagar 12,68%. Ah, Ivaio, então taxas equivalentes tem a ver com juros compostos, sim, com juros compostos. Com juros compostos, exatamente. Tá? Vamos consertar aqui, juros compostos. Se você pegar um dinheiro emprestado a uma taxa de 2% ao mês, isso vai ser equivalente a uma taxa de 26,82% ao ano. Ou seja, não vai ser 2% vezes 12, tá? 12% vezes 12 daria 24% ao ano. Então, muitas vezes a pessoa pensa que 2% ao mês produz 24% ao ano. Isso não é verdade, porque em qualquer loja que você pegue dinheiro emprestado, o regime vai ser de juros compostos. E isso aqui é o que vai estar valendo. Então, as taxas equivalentes são as taxas que mais aparecem. Tirando as situações extraordinárias, excepcionais, quase não existentes no mercado brasileiro de juros simples, o restante tudo é relativo a juros compostos e, portanto, as taxas são equivalentes. Ok? Aqui, a gente tem dois exemplos. Agora, vamos ver esses exemplos aqui. 100% ao ano. Se eu quero, por exemplo, que meu capital cresça 100% ao ano, tá? Eu preciso que ele cresça a uma taxa de 5,95 ao mês. Ou seja, eu posso tanto passar de mês para ano, quanto de ano para mês. Por exemplo, 50% ao ano é equivalente a 3,44% ao mês. Às vezes, por exemplo, a gente quer uma meta. Poxa, eu quero aplicar R$ 1.000 e eu quero saber, ao final de um ano, para eu ter 1.500, quanto precisa render o meu capital aproximadamente por mês. Esse problema é um problema de equivalência de capitais. Se eu pegar um dinheiro emprestado, uma taxa de 2% ao mês, se eu fizer um financiamento, uma taxa de 2% ao mês, qual é a taxa anual de juros que eu estou pagando? 26,82%, quase 27%. Tá? Então, entendido o que são taxas equivalentes? São taxas que, quando aplicadas em um mesmo período, né, no sistema de juros compostos, produzem o mesmo valor final. Então, aplicar a 1% ao mês é equivalente a aplicar 12,68% ao ano. Pegar dinheiro emprestado a 1% ao mês é equivalente a pegar dinheiro emprestado a 12,68% ao ano. Se você assina um contrato em que a taxa de juros é de 1% ao mês,
Ao final de um ano, se você ainda continuar devendo, o teu saldo devedor será 12,68% ao ano. Se você pegar um dinheiro emprestado a 2% ao mês, isso é equivalente a pegar um dinheiro emprestado a 26,82% ao ano. Então, taxas equivalentes são taxas que, no regime de juros compostos, produzem o mesmo efeito final, partindo do mesma quantia inicial. Vamos aprender a fazer os cálculos. Como é que a gente faz para calcular taxas equivalentes? Então, o que é muito importante aqui? O primeiro passo, né, é saber de onde você está partindo, para onde você está chegando, por exemplo. Vamos pegar aqui caso do 2% ao mês. Eu gosto muito desse caso, 2% ao mês. Taxa muito praticada no Brasil, principalmente em relação ao consumo. Eu quero saber qual é a taxa equivalente aqui anual a 2% ao mês. Como é que eu faço essa conta? Tá? Eu tenho dois caminhos para fazer. O primeiro caminho, tá, é você lembrar de algo que a gente já estudou antes. Toda vez que eu aumento 2%, uma quantia fica multiplicada por 1,02. Tá? Isso significa que se eu aumentar 2% duas vezes, de forma sucessiva, a quantia vai ficar multiplicada por 1,02 duas vezes. Tá? Isso aqui é algo que a gente já discutiu antes. Se eu fizer isso todo mês, e aí observe que uma regra que está por trás das taxas equivalentes é que a taxa está incidindo sempre sobre o acumulado. A taxa está incidindo. Então, vamos colocar só aqui uma quantia. Vamos colocar R$100 aqui, só para facilitar a nossa interpretação. Então, eu tenho R$100, multipliquei por 1,02, passou um mês, eu multipliquei, aumentou 2%, multipliquei por 1,02. Passou um mês, aumentou 2%, eu multipliquei por 1,02 de novo. E vou fazer isso toda vez que aumentar 2%. A pergunta é, se eu fizer isso 12 vezes, uma para cada mês, o que vai acontecer com os R$100? Os R$100 no futuro transformar-se-ão em 100 vezes 1,02 multiplicado 12 vezes. É o que a gente aprendeu em juros compostos. Se você fizer as contas aí, né, pegar a calculadora, fizer 1,02 elevado a 12, né, aqui precisa usar uma calculadora científica, você vai obter o valor de 126,82. 126,82. 126,82. E agora você está pronto para calcular a taxa. Qual é a taxa de juros? É só você fazer aqui a diferença, 126,82, que é o quanto você tem após um ano, quanto você vai ter depois de um ano, menos os 100 que você aplicou. E aí você divide pelo valor que você aplicou para calcular a taxa. O teu referencial que você aplicou. Isso aqui vai dar o quê? 0,2682. E isso aqui corresponde o quê? A 26,82% em um ano. Então, esse foi o crescimento. Ah, Ivan, eu posso pegar esse valor e armar uma regra de 3? Pode. Você pode perfeitamente armar uma regra de 3, onde 100 está para 100%, assim como a diferença está para X, e descobrir aí o valor da taxa, ok? Lembrando que daqui para cá eu preciso multiplicar aqui, né? Ou seja, eu estou transformando isso aqui num percentual, 0,2682 é a mesma coisa que 26,82 sobre 100, ou seja, 26,82%, né? Ou seja, eu posso expressar esse número decimal por meio de uma porcentagem. Tá?
Procedimento que as pessoas gostam de guardar na cabeça é multiplicar por 100, tá? Na verdade, você não está multiplicando por 100. O que você está fazendo é multiplicando por 100 e depois dividindo por 100. Ah, mas aí não muda, mas aí muda a forma de expressar. Porque se você divide por 100, você multiplica por 100 dá 26,82. Se você divide por 100, você representa essa divisão em termos, usando esse símbolo, né, de porcentagem aqui. Então você vai estar dizendo que é 26,82%. E o que significa também? Que a cada 100 reais que você aplica ou que você pega emprestado, a uma taxa de 2% ao mês, em um ano você deverá 26,82 de juros. Ou seja, a tua dívida vai crescer de R$ 26,82 para cada 100 reais que você pegou emprestado. E, portanto, é 26,82%. Então, dizer 26,82% é dizer que a cada 100 reais você vai pagar R$ 26,82 após um ano. Ok? Então, essa é uma primeira maneira de calcular essa taxa equivalente mensal para anual. A outra forma de calcular essa taxa é simplesmente você aplicar uma fórmula que você memoriza previamente. Qual é a fórmula aqui? A fórmula é essa: 1 mais a taxa anual sempre vai ser igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Então, o nosso caso aqui vai ser 1 mais a taxa anual, sempre vai ser igual aqui a 1 mais 2%, e aí 2% é 0,02, elevado a 12. Se você fizer essa conta, a taxa anual vai ser igual a 1 mais a taxa anual vai ser igual a 1,2682. E agora, se você diminui 1 em ambos os lados, fica o 0,2682, que em porcentagem é 26,82%. Bom? Então você pode fazer usando uma quantia e você pode fazer usando uma fórmula. Qual é a melhor maneira? Aí você tem que decidir, tá? Não vou decidir por você, não. Você veja aí qual é a melhor forma para você de calcular a taxa equivalente. Vamos a mais um exemplo. Vou fazer o contrário agora. Eu tenho uma taxa anual e quero descobrir uma taxa mensal. Tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui uma taxa anual de 80%. 80% ao ano. E aí eu quero saber qual vai ser a taxa mensal. Tá? Taxa mensal aqui. Qual vai ser a taxa mensal equivalente a 80% ao ano? Isso aqui significa dizer o seguinte, pensando em termos de investimento, que é uma coisa que a gente deve sempre pensar. Quanto eu tenho que investir mensalmente um capital para daqui a um ano eu ter 80% a mais dele? Ou seja, para que daqui a um ano ele tenha rendido 80%. Então, agora, eu tenho uma taxa anual e eu preciso transformar para taxa mensal. Eu posso usar a mesma relação, tá? 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Então, agora eu vou substituir aqui, ó, 1 mais a taxa anual, que é 80%, 80% é 0,80, é igual a 1 mais a taxa anual elevado a 12. Bom, agora, como é que eu faço para extrair esse 12 aqui? Como é que eu faço para isolar esse termo? Bom, para isolar esse termo, eu vou ter que usar aqui a propriedade, né, da potência, que é a seguinte. Se eu tenho o número A, ele está elevado a n, que dá o número B, o número A é a raiz de índice n de B.
Por exemplo, se você tem x ao cubo igual a 7, então x é igual a raiz cúbica de 7. Se x elevado a 12 é igual a 2, x é igual a raiz duodécima de 2. É claro que aqui eu estou ignorando aqui, eu estou pensando que o x ele é positivo, tá? Eu estou pensando em x positivo, porque x negativo aqui no nosso caso não é útil, não nos é útil. Então eu estou aqui restringindo os valores que nós vamos trabalhar ao conjunto dos números reais positivos. Muito bem, vamos extrair a raiz de índice 12. Então, para ficar mais fácil, eu vou fazer assim, ó. 1 mais IM vai ser igual a raiz de índice 12 de 1,80. Muito bem. Então, a taxa mensal é igual a raiz de índice 12 de 1,80 menos 1. A taxa é igual. Aí aqui a gente vai fazer isso aqui na calculadora científica. 1,8. Isso vai dar 5,02. 0,0502. E isso aqui pode ser expresso com 5,02% ao mês, porque eu tenho um período aqui de 12 meses. Ok? Então, essa é uma forma de calcularmos. Alternativamente, eu posso fazer esta conta aqui, se eu tiver uma calculadora científica, assim, ó, 1,8 elevado a 1 sobre 12. Tá? Essa conta aqui, eu estou me referindo a essa conta. Se você fizer isso elevado a 1 sobre 12, daí. Como é que você faz isso na calculadora científica? Na calculadora científica é muito bacana como é que você faz isso, porque ela te ajuda demais a calculadora científica, né? Você pode fazer assim, você digita 1,8, um acento circunflexo, abre parênteses, 1 dividido por 12, fecha parênteses, e no final você aperta igual, tá? Então você faz essa conta aqui desta forma. Em algumas calculadoras, essa tecla não é acento, né? Esse chapeuzinho é acento circunflexo. É uma tecla assim, ó. Aí você precisa ver qual calculadora que você tem. Bom, x elevado a y. Então você pode usar a calculadora científica, a que você tiver disponível, até do computador, do celular, para fazer essa conta, tá bom? Elevado a 1 sobre 12. Isso para passar de mensal para anual. Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: observe que daqui para cá eu fiz 1,02 elevado a 12. E daqui para cá eu fiz 1,8 elevado a 1 sobre 12. Isso é bem legal, porque aqui a gente vê que da mensal para anual, eu tenho 12 períodos. Então, eu vou elevar a 12. Anual para mensal, eu estou pegando um período e estou querendo fracionar em 12. É para dividir por 12, mas aqui a divisão ocorre no expoente. Então, você pode pensar nos dois casos em termos de potenciação. Mensal para anual são 12, eu quero avançar 12 meses. Então, eleva a 12. Anual para mensal, eu quero partir de um ano e fracionar em 12 meses. Então, eu divido por 1 sobre 12. Eu uso como o expoente uma fração. Ok? Então, essa daí é assim que a gente
calcula, né, taxas equivalentes. Vamos pegar aqui uma outra situação. Imagine que eu tenho aqui algo, um capital, que eu consegui aplicar 7% ao ano. Tá? E vamos supor que eu consiga aplicar R$ 1.000, R$ 1.000, vai ser o valor presente, 7% ao ano. Aplicar 7% ao ano, esses R$ 1.000, vai me gerar lá no futuro quanto? Quanto? Vai me gerar lá no futuro R$ 2.252 aproximadamente. Aproximadamente. Tá? Ou seja, 7% ao ano é equivalente a 125,22. Você fala, mas não seria equivalente, então, a 1.252? Não, porque esta taxa é a taxa de crescimento. Essa taxa é a taxa de juro em uma década. Juro é aquilo que acrescenta ao teu valor inicial. Então, é sempre importante lembrar que, assim como mensalmente você tem 1, que representa o que tinha antes, mais 0,07, que é o aumento, por isso que o fator é 1,07. Quando você tem essa taxa aí de 125%, 125%, ela corresponde a 1,2522, assim como você tem o que você tinha antes, mais os juros, não é porque passou de 100% que isso acaba. Continua sendo o que você tinha antes, mais o quanto aumentou, mais os juros. Por isso aqui o teu valor fica 2,2522 vezes maior. Isso significa na prática que de R$ 1.000 você passa para 2.252,20. Ok? Isso aqui é importantíssimo. Entender aqui essa equivalência de capitais, ok? Na verdade, não só de capitais, de taxas. Ou seja, 7% ao ano rende mais do que 100% em uma década. Se você aplica R$ 1.000 em um ano, daqui a 10 anos você tem 2.252,20. Ok? Tudo bem? Então, esse é mais um exemplo de taxas equivalentes. Tá? Uma situação real do que a gente acabou de falar é isso aqui. Ó. Se você aplica R$ 1.000 hoje, tá? Lá no Tesouro Pré-Fixado, observe que na poupança você vai ter uma rentabilidade, no Tesouro, você vai ter uma rentabilidade bruta hoje, tá? Comprando hoje, ele está pagando, o governo está pagando 6,93%. O que significa? Aproximadamente 7% ao ano. Isso significa que para resgate em 2026, que é a data de vencimento, quando ele vai te pagar, né? Então você compra um papel do governo e ele te paga em 2026, 1º de janeiro de 2026. Quanto ele está prometendo te pagar aqui? Ele vai te pagar 1.452 bruto, você vai pagar os custos, vai pagar imposto de renda e vai receber líquido aqui, ó, 1.364,62. Ou seja, você vai ter um retorno líquido, ou seja, já descontado, de 5,75%. Né? Vamos ver isso aqui acontecendo de uma outra forma? Vamos ver a matemática disso? Então, nós vamos pegar aqui os nossos R$ 1.000 investidos aqui a uma taxa de 5,75%. 5,75%. É o que está prometendo pagar aqui. É isso? Líquido. Se você pega esta taxa
Você pega, na verdade, este valor e multiplica por 1,0575 elevado ao total de anos aqui, aí, olha só que bacana. De hoje, 8 de junho, até 1º de janeiro de 2026, a gente tem 5 anos, mais todos esses dias aqui dividido por 365. Vai dar 1.364,71 líquido, já descontado de impostos. 1.361,62. Deu uma diferençazinha aqui de 9 centavos. É por conta aqui de detalhezinhos nas casas decimais. Isso aqui é uma aproximação, né, da taxa que está sendo colocada aqui. Então, a gente tem 1.364. O que a gente está fazendo aqui? Equivalência de capitais. Só que agora a gente está partindo, né, de uma taxa anual e vendo quanto dá num período de 5 anos mais alguma coisa. Tá bom? Então, juros compostos e taxas equivalentes estão conectados. Estão conectados. Para calcular a taxa equivalente, tem que usar potência. Não pode multiplicar por 12, por 6, nada disso. Para ir de mensal para anual, eu elevo a 12. Para ir de anual para mensal, eu elevo a 1/12. O resto é calculadora, tá? Bons exercícios para vocês, espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, vocês sabem onde me achar. Forte abraço, tudo de bom. Tchau.